Amados, boa noite, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas para você. Mais uma quinta-feira que nós nos reunimos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje daremos início um estudo do resumo dos livros dos profetas maiores. Hoje falaremos um pouquinho sobre o livro do profeta Isaías. Sabemos que é um livro bem extenso, então não teria como nós darmos um resumo total desse livro, mas vamos tentar tirar algo dentro do nosso tempo, entre 35 e 40 minutos, para crescermos um pouco, subirmos mais um degrau no conhecimento do Senhor. Então eu quero te convidar, se tiver uma Bíblia aí, você pega uma Bíblia, deixa perto de você, e nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento, falando com o nosso Pai, agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, podermos estar aqui para aprender um pouco mais. Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade, por estarmos mais uma vez juntos. Então quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que venha sobre a minha vida. Ô Senhor, traga a tranquilidade, o discernimento, a intrepidez, para que possamos passar um pouquinho, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amados, profeta Isaías, nós terminamos agora os livros poéticos. Fomos abençoadíssimos. Semana passada estivemos falando sobre o livro de Cantares, aquela declaração de amor tão maravilhosa, tão linda. E agora entramos no livro dos profetas e vamos começar com o profeta Isaías. Todas as vezes que nós falamos do profeta Isaías, eu tenho certeza que você se lembra do rei Uzias, no ano que morreu o rei Uzias. Então, você já ouviu pregação dizendo foi necessário que o rei Uzias morresse para que Isaías se colocasse à disposição, para que Deus chamasse, coisas desse tipo. E você já ouviu, e nós vamos falar um pouquinho sobre isto. E também, todas as vezes que nós citamos Isaías, claro que vem à nossa mente Isaías capítulo 9, lá no verso 6, aquele versículo conhecidíssimo, né? Porque o menino não nasceu. Nós vamos também falar sobre isso. Então, nesta aula, nesses entre 30 e 40 minutos, ou de repente um pouquinho mais ou menos, nós vamos aprender um pouquinho. Eu prometo que no futuro nós vamos nos aprofundar, trazendo um estudo detalhado de todo o livro de Isaías. E assim, querido, vamos poder nos aprofundar mais. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então nós vamos começar. Você já pegou a sua Bíblia? De lá Isaías, aqui no capítulo 1, visão de Isaías, filho de Amós, a quem ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Olha só, ele profetizou durante 39 anos, quase 40 anos que Isaías profetizou. Ele profetizou nos dias de Uzias, de Jotão, de Acais e, por último, nos dias de Ezequias. Você vai lembrar que a Síria, ela tentou entrar dentro de Judá para também fazer o mesmo que fez lá com o Reino do Norte, mas o rei Ezequias buscou o Senhor, foi lá e Deus deu o livramento. Deus deu um grande livramento para eles e não permitiu que a Síria invadisse Judá. Já havia invadido
Jerusalém, a parte do norte, mas aqui o rei que... Todos os reis de Jerusalém, da parte do norte, foram ruins. Da parte do sul, nós já estudamos isso, teve reis ruins também, mas reis muito bons, tá bom? E vamos falar, já que nós estamos falando, já que nós nos lembramos do capítulo 6 de Isaías, quando ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu via sentado, né? Aí ele viu os anjos e com as suas asas voando, dizendo, santo, santo, nós vamos ver isso daqui a pouco. E naquele dia, um anjo trouxe uma brasa e colocou na sua boca. É muito, muito interessante essa parte. Então nós vamos ver um pouquinho. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías capítulo 5. Eu quero começar com essa parábola. Eu quero ler um pouquinho essa parábola com você, do capítulo 5, aqui na época do rei Uzias. Quem era o rei aqui era o rei Uzias. Vamos falar também um pouquinho, ver quem foi o rei Uzias. Por que esse rei se fala tanto nele, né? Mas primeiro vamos falar um pouquinho nesse capítulo 5, entender um pouquinho sobre essa parábola. Aí nós já vamos, dentro desse resumo, já entender um pouco do que foi esse livro de Isaías. Então vamos lá, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Então eu quero desde já aplicar para você que o meu amado tem uma vinha. Lembra quando nós estudamos, agora semana passada, Cantares? Quem era o meu amado? Quando a noiva falou o meu amado, ela estava se referindo a quem? A Deus. Então quem é o meu amado que tem uma vinha? O meu Deus, o nosso Deus. Preste bem atenção nisto. O nosso Deus tem uma vinha. E o meu amado, ele tem uma vinha. O verso 2, ele a cercou e a limpou das pedras. E plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre. E também construiu nela um lagar. Agora, olha, amado. O meu amado, no verso 2, ele esperava que desse uvas. Então o meu amado plantou uma vinha e ele ficou esperando que essa vinha desse uvas boas. O que o nosso amado espera de nós? O que o nosso amado espera de você? Ele espera, o nosso amado espera que você dê uvas boas, que você seja essa uva boa. Ele plantou esta vinha. Só que nós, às vezes, nos tornamos uvas bravas. E ele plantou, ele esperava que desse uvas boas, verso 2, e deu uvas bravas. Agora, pois, ó morador de Jerusalém e homem de Judá, julgai e vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Isaías aqui estava profetizando, dentro dessa parábola, que Deus ia permitir que Jerusalém e Judá servisse de pasto, que o exército inimigo viesse e adentrasse a terra,
porque eles não estavam sendo uvas boas, mas uvas bravas. O nosso amado, ele plantou essa vinha. Eu estou aqui porque ele me plantou aqui. Você foi plantado pelo Senhor, foi plantada pelo Senhor. Dê glórias a Deus por isto. Sejam uvas boas, não uvas bravas. Ele falou assim, Isaías falou, Deus vai tirar a parede, vai permitir que os animais adentrem e pisem essa terra será uma terra que vai virar um pasto. O verso 5 diz, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha via. Aí, acabei de ler, verso 6, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cevada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. A justiça do Senhor virá. Isaías estava profetizando, virá a justiça sobre vocês. Vocês fiquem atentos, mude o modo de vocês de ser, o modo de vocês cultuar o Deus vivo. Verso 7, porque a vinha do Senhor dos exércitos, olha só, o meu amado, agora o verso 7 está explicando, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Você é a vinha. Você é a vinha que tem que dar uvas boas. Eu sou a vinha que tenho que dar uvas boas, não posso dar uvas bravas. Ele falou que você é a vinha. Verso 7, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Verso 8, ai dos que ajuntam a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fique como o único morador no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas. Aqui, ó, as casas de vocês ficarão desertas. Vocês serão levados cativos para a Babilônia. Vocês serão levados cativos, Jerusalém, para a Síria, pelos assírios. Serão espalhados até as grandes, excelentes, sem moradores, as grandes casas. E olha, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que uma efa. O que quer dizer isso? 10 geiras de vinha, cada geira tinha um par de animal que arava a geira. Cada geira era um par de animal, era um dia de trabalho. Cada geira. Eu até deixei anotado aqui, quero dividir com você sobre esta, queridos, essa geira, cada geira. Ai dos que ajuntam. Você que entende um pouco de plantação, deixei anotado para você, 10 geiras, 10 alqueires, a terra arada num dia por 10 parelhas de boi. Uma geira é a área que uma junta de boi pode arar em um dia, mais ou menos um quarteirão quadrado com 50 metros de lado, o que equivale a 2.500 metros quadrados. Isso é uma geira. E aqui são, ele falou, ai dos que ajuntam, verso 10, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. O que é um bato? Um pote de vinho. Está dizendo que 10 geiras, vocês com 10 parelhas de boi, vocês não vão conseguir um jarro de vinho. Como vocês vão se sustentar?
E a justiça virá sobre vocês, diz aqui. Isaías começa declarando isso para o povo. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho esquenta. E harpas e alaúde, tamborins e pífanos, e vinho há nos seus banquetes. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que os vinhos esquentam. E vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para a obra das suas mãos. O Senhor trará julgamento também aos que se entregam à bebedeira e às orgias e à libidinagem. E Isaías, aqui essa vinha, ele vai falando sobre o que Deus trará sobre eles. Chegamos no capítulo 6. Depois você vai lendo esse capítulo 5. Nós, como eu falei anteriormente, nós vamos nos aprofundar. O capítulo 6, quando fala aqui do rei Uzias, eu quero trazer para nós um aprendizado muito grande quando se fala do rei Uzias. Vamos aprender. Isso aí, a igreja precisa disto. Eu preciso disso, você precisa, como igreja. Pastor, quem era esse rei Uzias? Eu quero te mostrar rapidinho. Lá no segundo livro de Crônicas. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Pega a tua Bíblia aí. Segundo Crônicas 26. Verso 5. Olha, o verso 3 diz que Uzias, ele começou a reinar com 16 anos. Ele reinou 55 anos em Jerusalém. Aí fala o nome da mãe dele. Agora o verso 5. Aí diante. Deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, primeiro ponto, se eu busco o Senhor, tem direito a prosperar. Se você busca o Senhor, é fiel, você tem direito a prosperar sim. Agora você ouve de um lado do outro, prega prosperidade não. Se eu sou fiel ao Senhor, eu busco o Senhor, eu tenho direito sim. Uzias buscou o Senhor e Deus o fez prosperar. Verso 6, olha só. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod, entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas, e Deus foi ajudando ele mesmo, e Deus nos ajuda mesmo, e os amonitas deram presente a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres de Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, os ângulos. Olha, Uzias foi espetacular. E vamos continuar. Verso 10. Também edificou torre ao deserto, cavou muitos poços. Olha, quando se fala aqui cavar poço, amado, naquela época, quando conseguia cavar um poço, era algo riquíssimo, de super valor.
Ele cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto no vale como nas campinas, lavradores, vinhateiros, no monte, no campo fértil, porque ele era amigo da agricultura. Tinha também um exército de homens destros nas armas, que saía à guerra em tropa, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, Mazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varão valente, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Ele tinha tudo do lado dele. Preparou Uzias para todo o exército: escudo, lança, capacete, couraça, arco, até funda para tirar pedra. Também fez Jerusalém máquinas de invenção de engenheiro que estivessem nas torres, nos cantos para tirar flecha. Até isso fez máquinas para tirar flecha. Não precisava ficar. Não, o cara só tem um detalhe. Nós precisamos tomar cuidado. Só tem um detalhe. No verso 15, que diz que ele fez máquinas de invenção, de engenheiro, que estivesse nas torres, nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras. Só que a fama dele voou. Queridos, tem gente que não tem estrutura para ser elogiado. Pode reparar. Dentro das nossas igrejas. Se você colocar o cara lá no púlpito, você começar a colocá-lo ali no, sabe, diante das câmeras e tal, sabe, se não for eu, se eu não estiver lá, olha, se eu não estiver lá para tocar, se eu não estiver lá para dançar, se eu não estiver lá para ministrar, para ministrar o louvor, se não for eu o pregador da noite, não vai acontecer nada. E quando um sobe, não, mas se eu estivesse lá, as coisas seriam diferentes. A soberba começa a entrar. Olha, tem gente que não tem essa estrutura. Tem pastor que não deixa ninguém subir no púlpito para pregar, só ele que prega. Porque é só ele que só funciona com ele pregando. Se eu não pregar, não vai acontecer nada. Querido, olha, debaixo das mãos do Senhor, sob o Espírito Santo. Agora, no próximo mês de agosto, por exemplo, eu não estou escalado para pregar nem um dia. Eu estava um dia, eu cedi para a nossa irmã Flávia, que vai ministrar. Não. Porque, não, se o pastor não tiver, se eu não tiver, não, soberba não. E ele, Uzias, deixou a soberba subir o seu coração. Olha só, o final do verso 15. E voou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo, 16, mas, esse mais aqui, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Querido, quem era para queimar o incenso era o sacerdote. Mas o camarada ficou tão famoso que ele fala o seguinte: se não for eu, se eu não queimar o incenso, Deus não vai receber. Se eu não estiver lá na frente dançando, não, a dança não vai ser boa. Não, vai ser sim. Você é importante. Mas as outras pessoas também. Se eu não estiver lá para cantar, olha, eu sou... Não há isso. Não, nada disto. Só há um artista. E o nome dele é Jesus. Yeshua. Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? A soberba subiu o coração dele, ele entrou lá e ele foi oferecer aquilo que ele não podia fazer, era para o outro. Deixa o outro fazer, irmão. Se é para o outro fazer, deixa o outro fazer. Deus não se agrada disto.
Eu que preciso estar lá, sou eu que oro, sou eu que leio, sou eu que canto, sou eu que prego. Não, nada disso. Vamos aprender isto. Se eu não der aula, não aquela aula que o pastor está dando ali, eu que deveria estar dando a aula, porque eu que tenho uma boa retórica. Não! Você pode fazer isso sim, mas não é, se você fizer, vai ser melhor do que o pastor Edir, vai ser melhor do que o outro, não. E ele, aquele camarada tão poderoso, agora, quando ele entra no templo, o que acontece? Ele transgride contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo para queimar incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, sacerdotes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário! Sai daí, rapaz! Porque transgrediste, não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então, sabe o que Uzias fez? Soberbo. Verso 19, se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. Aí a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Ficou sozinho, porque foi excluído da casa do Senhor. Aí Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Lembra? Lá no capítulo 6, vamos lá para Isaías. Vamos para Isaías agora? Isaías capítulo 6, já ouvimos palavras. Talvez eu tenha pregado também. Talvez eu mesmo tenha pregado. Precisou o rei Uzias morrer para Isaías. Me perdoe, Senhor. Aí vamos lá, capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Aí. Por que está relatando isto? No ano que morreu Uzias, porque o rei Uzias era famoso. O rei Uzias era o cara. Aí ele começa, no ano que morreu Uzias. Poderia ser no ano que morreu o rei João, o rei Paulo, o rei Pedro. Qualquer um que tivesse a fama de Uzias. No ano que morreu Uzias, que Deus o abençoou sobremaneira. Que ele ficou super, forte. Mas no ano que morreu o rei Uzias, que deixou a soberba entrar no seu coração, o ego, eu. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e os umbrais das portas se movem hoje. E a casa se encheu de fumo. Claro, quando a glória chega, quando a unção desce, nós homens falhos nos sentimos o quê? Somos miseráveis. Tem misericórdia de mim, Senhor.
Isaías, naquele dia, quando a casa se encheu da fumaça, Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ah, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Eis que isto tocou os meus lábios. E ele falou: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia... Mas depois disto... Depois de todo esse acontecimento, Isaías falou que ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e profetiza para este povo. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Oh, amado, vai lá, Isaías, profetiza para eles. Vai profetizar para eles, Isaías. Isaías foi. Lembra da vinha? Vamos ver o capítulo 9. Eu quero ler para você. Qual é o título desse livro? A Salvação e o Servo. Fazendo uma referência ao servo sofredor. O profeta, esse texto do capítulo 9 a 6, que nós vamos ler daqui a pouco, expressa um pouco do que é o livro de Isaías. O profeta Isaías foi o profeta que mais enxergou o Messias. Olha, eu vou falar com você algo interessante. Ele, Isaías, é o profeta do Messias por excelência. Algumas das suas profecias são tão reais, extraordinárias, que alguns teólogos liberais concluem que parte do livro, olha só, foi escrito depois de Cristo, depois que Cristo nasceu. Por conta da clareza, por conta da precisão. Porém, esta posição liberal caiu por terra no ano de 1947, agora, do século passado, por ocasião da descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Tal descoberta é a maior descoberta arqueológica do século passado. Ao todo, 11 cavernas foram descobertas. Tinha uns meninos com umas ovelhas, e as ovelhas estavam pastando, e eles pegaram umas pedras e começaram a jogar as pedras. Daqui a pouco, eles ouviram que uma dessas pedras bateu em algo oco, naquelas cavernas. E eles, por curiosidade, foram até lá. Quando eles chegaram lá, eles encontraram vaso. A pedra havia batido num vaso. Quando eles olharam o vaso, o que tinha ali no vaso? Papiros, pergaminhos. Vou ler para você. Aí, ao todo, 11 cavernas foram descobertas. 11 cavernas, onde todos os livros do Antigo Testamento foram encontrados. Sendo que o livro de Isaías estava completo. O que acabou com toda a desconfiança desses teólogos liberais, dizendo que o livro de Isaías pode ter sido escrito após o nascimento de Jesus. Esses documentos encontrados foram escritos por quem? Pelos essênios, que romperam com o judaísmo da época e foram habitar o deserto, na chamada comunidade de Qumran.
um aspecto importante é que essa comunidade era uma comunidade de copista, ou seja, eles copiavam as escrituras. Aí, antes dessa descoberta dos manuscritos de Qumran, o texto mais antigo do Antigo Testamento, que é chamado de Códice de Alepo, que quer dizer o mais antigo manuscrito preservado da Bíblia hebraica completa, que o nome é chamado de Códice de Alepo, datado do 10º século depois de Cristo. Então existia esse Códice de Alepo, datado no 10, no caso, nós estamos no século 21, no 10 depois de Cristo. Então, datado no 10º século depois, essa descoberta dos manuscritos do Mar Morto deixou evidente que Jesus foi profetizado antes da sua vinda pelo profeta Isaías, pois os manuscritos são, no máximo, do início do 1º século antes de Cristo. Esses manuscritos que foram encontrados em 1947, em Qumran, tá? Pois os manuscritos são, no máximo, 100 anos antes da vinda do Messias. Mas a clareza da profecia é tanta que ficou claro que o profeta Isaías enxergou o Messias. Vamos voltar aqui, agora sim, para a gente ler, Isaías capítulo 9, verso 6. Olha que legal. Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. E quem mais? Um filho se nos deu. Filho. Isaías estava profetizando. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Filho de quem, Isaías? Filho de Deus. Isaías estava profetizando que Deus daria o seu filho. Olha aí. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O Filho de Deus. Isso que Isaías estava falando. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nesse texto fica claro que se trata de quem? De Jesus, pois ele é tanto o menino que nasceu, como Deus eterno. Ele é Deus forte, aquele que tem o governo sobre os seus ombros. Ele é também o Pai da eternidade e também aquele que nasceu. Apenas Jesus pode reunir todas estas características. Outra profecia extraordinária, Isaías, está em Isaías 45. Bem rapidinho aqui, nós não vamos nos estender muito. Isaías 45. Lembra? Você lembra quando nós falávamos, ou nós falamos lá atrás, que o povo foi levado para a Babilônia e depois de 70 anos, aí o rei Ciro, ele entra em Babilônia e toma a Babilônia. Quando ele entra na Babilônia, ele fica sabendo que o nome dele foi profetizado lá atrás por Isaías e Jeremias. E com isso, o que ele faz? Ele permite que o povo volte para ajudar, ainda paga, dá cartas. Rei Ciro, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Muito antes de Ciro. $150 anos antes da noite em que foi destruída a Babilônia.
O meu nome já tinha sido profetizado lá atrás. Isaías profetizou seu nome muito antes de você nascer, rapaz. Guarda aí. Abre a sua Bíblia lá em Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel estava lá. Lembra que foi levado? Olha o que Daniel, capítulo 5 de Daniel. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença do 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus. Aí verso 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, e cobre, ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos na mão de homem, escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio. O rei via a parte da mão que estava escrito. Você lembra disso? Nós estudamos? Então se mudou o semblante do rei. Naquela noite, o rei Ciro, o general do rei Ciro, mudou o curso do rio e adentrou Babilônia, e Babilônia caiu. Isaías profetizou lá no capítulo 45, há 150 anos antes desse dia. Esse é o profeta Isaías. O tema principal do livro de Isaías é que Isaías tem uma mensagem dupla. Primeiro, de condenação, nos primeiros 39 capítulos, por causa do coração dividido do povo de Israel, que se afastava de Deus e voltava apenas quando algo ruim acontecia. E depois uma mensagem de consolação e esperança para a nação de Israel, do capítulo 40 até o capítulo 66. O pano de fundo e o propósito desse livro. As profecias e visões de Isaías aconteceram durante o reinado de 4 reis. Nós falamos lá no início. Uzias, esse que deixou a soberba subir o coração, Jotão, Acais e Ezequias. Lembra que Ezequias, ele ficou Isaías foi lá e falou, prepara-se, arruma a tua casa que você vai morrer. Aí ele vira o rosto para a parede, ora, e Deus dá o livramento para ele. Aí depois Deus deu mais 15 anos de vida para ele, e ele teve Manassés, e Manassés assumiu, foi o pior que teve. Pior, não existe pior do que Manassés. Manassés encheu as ruas de Jerusalém de sangue. E o rei Ezequias, Deus deu um grande livramento, mas depois ele ficou tão empolgado com a cura que ele abriu a casa dele. Eu preguei isso há pouco tempo na igreja. Não abra a sua casa, não abra a sua vida para as pessoas. Tem gente que conta tudo. Tem gente que conta tudo. Se ele comprou um carro, ele vai levar todo mundo para ver o carro. Ele fez uma casa, leva todo mundo, ele abre tudo e mostra para todo mundo. Ezequias fez a mesma coisa, ficou bobo. Depois Isaías falou assim, quem são aquelas pessoas? Ele falou, não sei, vieram aqui, viram tudo, até a minha sala de armas. Não demorou muito. Nabucodonosor entra, leva todo mundo. Temos que vigiar, irmão. Tomar cuidado. A profecia de Isaías começa no estágio final do colapso de Israel, um pouco antes da invasão da Síria. Ao longo do livro, vemos que o reino do norte foi capturado e assim o reino de Judá estava indo para o mesmo destino. Porém, vemos Ezequias se arrependendo, buscando o Senhor e recebendo livramento.
através da palavra profética de Isaías. Quando Isaías, quando ele veio falar com Isaías exclama ao Senhor e Deus mata 185 mil soldados da Síria que estavam no acampamento e eles desistiram e foram embora. Precisamos clamar ao Senhor, amado. Tá? Precisamos clamar ao Senhor. Aleluias. Vamos ver. Amós, abre aí pra gente encerrar essa aula, mas quero passar essa curiosidade para você. Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias, tá? Depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós, capítulo 1, Amós capítulo 1, verso 1, diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Lembra? Lembra que nós acabamos de falar de Uzias? Nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então Amós está falando dessa época. Nos dias que ele diz que a palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, que Amós também profetizou nessa época, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Lembra de Jeroboão? 2 anos antes do terremoto. Aí ele continua, Amós, e disse: o Senhor bramará de Sião, de Jerusalém, dará sua voz. Nós vamos chegar lá, no livro de Amós. Tem outro profeta que vai falar também sobre esse que houve terremoto. Só de curiosidade para você trazer conhecimento para nós. Zacarias no capítulo 14, verso 5. 14, verso 5. Zacarias 14, verso 5. Diz assim: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque os vales dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então ouvirá o Senhor, meu Deus, e todo santo contigo, ó Senhor. Nós vamos chegar aqui, que Zacarias também está profetizando. O povo vai fugir da mesma forma como aquele povo fugiu na época de Uzias. Na época que houve o terremoto, que as pessoas fugiram. Você sabia disso? Já tinha ouvido falar que houve esses dois? Não houve 2 terremotos. Nós estamos falando aqui que houve terremoto, não é que houve 2 terremotos. Tanto Amós quanto Zacarias, corrigindo, tanto Amós quanto Zacarias cita esse terremoto na época de Uzias, tá bom? Acho que vamos ficar por aqui. Esse livro de Isaías. Livro de Isaías é um livro que nós vamos lá na frente. Olha, não desista não. Para nós estarmos juntinhos, aprendendo mais. Eu anotei mais alguma coisa. Disse: quem foi Isaías? Isaías foi um dos grandes profetas de Israel. Seu ministério durou muitos anos e ele profetizou sobre a destruição e restauração de Jerusalém. Isaías é mais conhecido por suas profecias sobre o Messias
Isaías significa o Senhor salva. Ele era filho de um homem chamado Amós e profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. A esposa de Isaías era uma profetisa. Eles tiveram 2 filhos, tá? Um dos filhos, Seá-Jazub, que significa um remanescente voltará. E o outro era Maher-Shalai-Bas-Bas. É complicado, hein? Rapidamente até o despojo, agilmente até a pilhagem. Então, 2 filhos. Eita! Glória a Deus, amado. Depois de Uzias veio Jotão, Acais. Eu quero só Isaías capítulo 7, rapidinho aqui. Isaías capítulo 7, a partir do verso 10, diz assim, olha só, Isaías profetizou no reinado de Uzias, Jotão, agora Acais, ó. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o embaixo nas profundezas ou em cima das alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também ao meu Deus? Verso 13. Acais fez pouco caso da mensagem de Deus. Por isso Isaías avisou que Judá também sofreria nas mãos dos inimigos. Agora, o Ezequias, herdeiro de Acais, estou falando desse porque foi no tempo de Isaías, foi mais sensato e temia Deus. Quando o rei da Síria atacou Judá e cercou Jerusalém, nós falamos, Ezequias procurou a ajuda de Deus. Os assírios desafiaram o poder de Deus, dizendo que ele não era capaz de salvar Jerusalém. Mas Isaías disse que Ezequias não precisava ter medo. Olha só, vamos ver isso aí, quando Isaías falou para ele. Vamos ver, segundo livro de Reis. Nós já estamos terminando, amado. Segundo livro de Reis, capítulo 19, verso 5. Olha só. Olha que Isaías falou para ele. Verso 5. Isaías 19, verso 5. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Deus mandou, lá em 2 Reis, Isaías falou: ô Ezequias, fica tranquilo. Olha no capítulo 20, você vai ver aí que Ezequias adoece. Aí Ezequias adoeceu, depois não morreu, porque virou o rosto para a parede, Deus teve misericórdia dele. Lembra que eu falei que eles mandaram, depois Ezequias abriu a porta da casa? Olha aí do segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 12. Olha só. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, carta e um presente a Ezequias, porque ouviram que Ezequias tinha estado doente.
E Ezequias lhe deu ouvido e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os melhores perfumes, a sua casa de arma e tudo quanto se achou no seu tesouro. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Ezequias falou: de um país muito remoto, vieram de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? Aí Ezequias falou: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há no meu tesouro que eu não lhe mostrasse. Fica mostrando sua vida para todo mundo, não. Na rede social, você compra um carro, bota lá, agora tem um carro novo. Mostra não, amado. Não conta a tua vida para os outros, não. Segura a tua onda. Conta para Jesus, cara. Então Isaías falou para ele: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunuco no paço do rei da Babilônia. Lembra? Foram todos levados para a Babilônia. A palavra de Isaías se cumpriu. A profecia vinda de Deus se cumpriu. E todos foram levados para a Babilônia. Ah, mas por que o povo foi levado? Porque os reis deram mole. Querido, sabe por que o povo perece? Porque os líderes, os seus líderes, não têm palavra, conhecimento para ensinar o povo. E automaticamente, por não ter conhecimento, o povo faz o quê? Perece. O povo morre. O povo vai preso, cativo. Vamos encerrar, que nós estamos quase 1 hora de aula. Vamos encerrar. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez, se Deus nos permitir, estudando o livro de Jeremias. Senhor, obrigado por esta aula. Obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz, é mais penetrante do que uma espada que vai lá entre juntas e medulas. Nós te damos graça. Obrigado por cada vida que teve paciência para estar comigo até agora nessa aula. Eu creio que nós aprendemos um pouquinho. Tu nos ensinou e nós aprendemos. Ensina-nos a tua palavra, que possamos guardá-la lá no fundo do nosso coração. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de muita paz. Fique com Deus. Depois vou enviar para vocês o PDF, tá bom? Fique com Jesus.